A palavra de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor o respondeu, persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Bom, esta palavra, ela vem para nos trazer uma grande chave do rei Davi, da prosperidade, das vitórias dele, que é o quê? Davi, ele tinha mente forte, ele sabia o que ele estava fazendo, ele era bom no que ele fazia o seu melhor. Realmente, isso daí ninguém pode dizer o contrário. Só que Davi, por ter um coração sábio, ele se colocava em uma posição de quem não sabia nada, de que poder nem autoridade, e perguntava ao Senhor, independente se Deus falasse para ele, vai e faz, ou não faz agora, ou não é para fazer, fica quieto, ele cumpria. Então, aqui no versículo 8, nós podemos ver a resposta de Deus para Davi. Prossiga, é certo que você alcançará e vai conseguir libertar os prisioneiros. Então aqui Deus estava dizendo, vai, eu vou te entregar eles nas tuas mãos. Esses invasores eu vou entregá-los em suas mãos. Aí Davi, ele foi, a partir do momento que Deus permitiu que ele fosse, aí ele voltou ao primeiro nível, que é a mente forte, que é o ser bom no que faz, fazer com excelência. A partir da hora que Deus permitiu, que Deus deu o famoso sinal para ele poder ir para a batalha, aí ele foi com tudo que ele sabia fazer, as melhores espadas, escudos, arqueiros, soldados extremamente preparados, cavalos, carros de guerra. Aí ele foi para a batalha. Mas é isso que ele nos ensina. Em primeiro lugar, nós devemos nos preparar. Muita gente diz, em primeiro lugar, tem que perguntar para Deus. Não, nós devemos nos preparar, não executar. Em segundo lugar, perguntamos para Deus. Por quê? Porque Deus ele não vai nos dar uma resposta nos permitindo ir e fazer se nós não estivermos preparados. Como que uma criança vai chegar para Deus e vai falar, Senhor, eu posso pegar um carro e ir de Florianópolis, em Santa Catarina, até o Mato Grosso do Sul dirigindo? Por mais que Deus tenha poder, ele nunca vai dizer assim, pega e vai. Porque uma criança não está preparada para dirigir. Ela não fez autoescola, ela não conhece as leis de trânsito, ela não sabe o tempo de passar a marcha do carro. Mas o carro é assim, ela não consegue controlar o pé dela para o acelerador, ela não sabe a hora de ultrapassar, a hora de frear, ela não sabe o que fazer. Então, Deus ele nunca vai nos dizer para fazer algo se nós não estivermos prontos e preparados. E essa preparação, ela pode ser a prova ou pode ser uma preparação nossa mesmo, algo que nós façamos. Deus ele pode nos dar visões de vitória, de conquista do nosso negócio próprio, da nossa família restaurada ou de qualquer outra coisa. Ele pode e ele dá. Mas enquanto nós não tivermos preparados para receber e para cuidar, ele não vai entregar na nossa mão. Aqui ele entregou os inimigos na mão de Davi, porque Davi estava preparado para lutar, ele sabia manejar a espada, o escudo, sabia se defender, sabia atacar, ele sabia bloquear golpes, ele sabia o que fazer. Ele tinha estratégia para poder colocar soldados em posições determinadas para o combate ser
mais curto, ser certeiro. Então ele tinha todo esse conhecimento e esse preparo. E como ele tinha todo esse preparo, o que faltava para ele? A autorização de Deus. Porque não adianta ele ter todo o preparo se Deus não autorizou, ele vai perder. Ele pode ser o cara do planeta, vai perder para uma minhoca, para uma criança. Perde. Igual Davi, quando derrotou Golias. Golias era extremamente preparado, gigante, forte, homem de guerra. Perdeu, porque tomou uma pedrada na cabeça. Então, esta passagem e essa reverência de Davi com o Senhor, essa confiança de Davi no Senhor, vem para nos ensinar que nós precisamos nos preparar e depois pedir a autorização de Deus. Nos preparar e pedir a autorização dele. Se nós estamos nos preparando ou já nos preparamos, coisa que nunca acontece, você se prepara no decorrer do caminho, no decorrer da história, mas nós já começamos a nos preparar, pedimos a autorização de Deus e a autorização já veio dele, acabou, a guerra está ganha. Nos preparar, eu quero abrir um negócio próprio. Tem conhecimento financeiro? Não tem. Então começa a ler livros, começa a assistir vídeos sobre isso, começa a aprender. Eu não sei vender, mas eu vou precisar. Começa a ler livros, começa a aprender a lidar com as pessoas, eu quero ter filho. Eu e minha esposa, nós queremos ter filho, eu e meu marido, não importa. Você quer? Então começa a se preparar, começa a ler livros de como fazer isso. Começa, de repente, até um curso. Faz um cursinho. Tem tantos cursos pela internet presencial. Criar uma criança, como cuidar de uma criança, como trocar, como fazer as coisas. Começa a se preparar. Clama ao Senhor. Aí a resposta vem. Mas a resposta só vai vir mediante a nossa preparação. Aí muitas pessoas dizem, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi por causa disso. Por essas duas coisas. Ele tinha mente forte, desde quando estava no pasto cuidando das ovelhas. Mente forte para tocar a harpa. Porque ele fazia com excelência. Ele tocava a harpa. Tanto que um dos homens do rei Saul estava passando e viu ele tocando harpa para as ovelhas, mas viu ele tocando com profissionalismo, viu ele tocando, fazendo o seu melhor. Por isso que lembrou dele quando pediu, eu preciso de alguém que toque aqui para resolver esse meu problema. Aí essa pessoa, esse homem do rei Saul, lembrou que tinha visto Davi. Então Davi ele tinha mente forte nessa parte, mas Davi tinha um coração sábio, porque ele sabia, ele tinha muito enraizado no coração dele, que é de Deus que vem a vitória, a proteção, é de Deus que vem a direção. Por isso Davi até hoje é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para nós, nesse dia de hoje, para que nós possamos olhar para dentro e refletir um pouco mais sobre a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo. Se nós estamos clamando ao Senhor e esquecendo de se preparar, nós estamos nos preparando e não clamando ao Senhor, porque precisa dessas duas chaves para poder abrir a porta. Então, essa palavra que eu gostaria de trazer para nós nesse dia. Muito obrigado e Deus